Oi, meus amores! Estou de volta, começando mais um diário da minha vida. Hoje eu vou contar a minha segunda parte, né, do meu relato, né, meu relato de parto, né, que foi da minha primeira filha. Bom, no vídeo anterior eu falei até o meu 8º mês de gestação, né, que foi aonde eu levei a minha última queda, né, na ladeira, que foi uma queda de moto. Agora eu vou contar sobre o meu final da minha gestação e o meu relato de parto. Daí então, né, eu fui pra casa, aí se passou. Depois que eu fiz a ultrassom, com 15 dias depois, eu tive minha filha. Foi assim. Na ultrassom deu pra mim ter ela, pra mim ganhar ela, dia 1º de outubro. 1º de outubro, 1º de 2005, na época. Só que quando foi, quando eu fiz a ultrassom, né, a minha primeira gestação, né, tava marcada pra mim ter ela dia 1º de 10 de 2005, né, que foi a minha primeira gravidez, né, que eu tive em 2005. Só que nas minhas contas, né, era dia 21/9/2005. A ultrassom deu pro dia 1º de 10 de 2005. Só que aí o povo fala, os médicos também falam que tem 10 dias antes ou 10 dias depois, né? Só que quando foi dia 13/9/2005, pela manhã, madrugada, eu já tava meio mole, minha barriga começou a endurecer. Só que eu não sabia, né, que era pra mim ganhar ela, por conta que eu tinha só 14 anos, né, eu não sabia bem como era o procedimento, como começava, né. Aí quando foi de manhãzinha cedo, eu já estava na casa da minha mãe, que eu tava lá, né, eu dormia lá, eu morava com ela praticamente, né. Aí, quando amanheceu o dia, aí minha mãe perguntou se eu não ia levantar, eu disse que tava meio mole e tal. Aí ela foi me ver, aí quando olhou, eu disse, não, eu acho que você já vai ter a neném. Eu disse, não, mãe, eu não posso ter minha neném agora, porque tá marcada pro mês que vem, ainda falta 16 dias, e eu não tinha as coisinhas dela. Porque eu tinha pouquíssimas coisas, que era o povo que já tinha me dado, que eram uns mijãozinhos, umas blusinhas, umas coisinhas, mas era pouca coisa, pouquíssimas coisas mesmo. Não tinha nada, não tinha sabonete, não tinha shampoo, não tinha escovinha, não tinha nada. Porque a gente era muito pobre, né? Aí nessa época não tinha como comprar. Mas minha mãe disse, não, mas não tem problema, quando vem não tem esse negócio de não ter nada não, vem sem ter nada mesmo. Aí então, eu levantei, né, aí lá não tinha banheiro, né, lá no sítio. Aí eu fui fazer xixi lá por trás um pé de árvore, né, de timbaúba que tinha lá. Aí quando eu fui fazer o xixi, né, aí quando eu olhei, eu senti um negócio assim que nem se fosse uma liga. Quanto mais eu puxava, mais a liga vinha. E eu puxando e aquela liga saindo. Aí eu peguei e chamei minha mãe. Eu disse, mãe, vem cá. Ela olhou. Aí ela olhou, aí quando ela viu, ela disse, não, minha filha, isso aí é o tampão que ela falava. Eu, mãe, o que é isso? Ela disse, não, minha filha, isso aí é pra quando você vai ter o neném, aí sai. Aí saiu aquela liga véia misturada com sangue, umas coisas véia lá. Aí ela disse, vamos pra Jucás, não ficar aqui não. Aí era o problema, né? Porque não tinha transporte. Aí a minha sorte era um caminhão de lenha que os meus irmãos trabalhavam, né? Aí o caminhão foi pegar a lenha e estava lá no momento, estava lá na roça, né, que era perto lá de casa. Então
Eu vim, né, no caminhão de lenha. Era uma faixa de umas 10 horas da manhã, 10 para 10 e meia. Só que eu não tava sentindo dor alguma, não tava sentindo dor de jeito nenhum. Aí eu fui direto para o hospital. O caminhão parou assim, foi pra Cerâmica, aí parou assim, mesmo assim na entrada que vai pro hospital. Nesse tempo era o Hospital Santa Isabel, né? Aí a gente foi lá, chegou lá na época, o médico que estava de plantão me examinou e disse que eu não estava em trabalho de parto ainda, que eu poderia entrar em trabalho de parto a qualquer momento, mas que às vezes tem mulher que perde esse tampão e passa mais de semana para poder ter o bebê e tal. E também eu não estava no tempo ainda, porque se meu bebê nascesse também era prematuro, né? E tal, porque eu só tava com 37 semanas e 6 dias. Era 37 semanas e 6 dias. Aí ele disse que poderia ser que não, que o bebê nascesse prematuro e tal. Aí eu fui pra casa da minha tia, né? Ele disse que eu não podia ir pro sítio, por conta que eu morar no sítio, aí eu poderia passar mal a qualquer momento. Eu ficasse aqui em Jucás mesmo. Aí eu fui pra casa da minha tia, né? Aí quando eu cheguei lá, na casa da minha tia, aí passei o resto do dia todinho, aí minha tia fez janta, eu jantei e tal. Aí quando foi umas 9 horas da noite, eu acho, se eu não me engano, 9 horas da noite. Aí eu senti uma dor grande. A primeira dor que eu senti, né? Eu não tinha sentido dor nenhuma até o momento. Eu senti uma dor grande, assim, uma dor bem forte que eu nunca tinha sentido. Era uma dor diferente. Diferente de dor, qualquer dor de cólica, alguma coisa. Era uma dor de cólica, mas só que sendo uma dor bem forte, uma dor diferente. Aí então eu peguei, não disse nada pra minha mãe. Eu peguei, fui lá, né? Fui ao banheiro fazer xixi. Quando eu fiz xixi, que eu fiz força, saiu um bolo de sangue misturado, que nem se fosse a liga, a mesma coisa que eu tinha saído em casa, né? Aí eu disse à minha mãe, mãe, saiu um negócio estranho de novo. Aí ela disse, será se é agora e tal? Eu disse, não, eu acho que não. Aí eu voltei, eu disse, amanhã nós vamos pra casa, amanhã cedo nós vamos pra casa. Aí eu entrei, né, e deitei. Aí quando foi umas 11 horas da noite, aí deu outra dor. Só que dessa vez deu uma dor maior do que a que eu tinha sentido anterior. 2 horas de uma dor pra outra veio, 2 horas depois. Aí minha mãe disse, nós vamos no hospital e tal. Aí como eu era nova demais, né, e tal, minha mãe ficou preocupada, a gente foi pro hospital. Quando chegou lá, era o mesmo médico que tava pela manhã. Aí ele falou pra mim que tava com 3 centímetros de dilatação e que eu ia ganhar minha bebê lá para umas 4 horas da manhã. Isso era 11 horas da noite. Aí eu fiquei lá, né, de boa. Aí daí então, depois que ele fez esse exame de toque, né, aí eu fiquei lá. Aí chegou outra mulher lá, ficou lá na sala. Ela ficou lá na sala, né, tava com os mesmos 3 centímetros de dilatação, os mesmos que eu tava. Ele disse que ela ia parir também ao mesmo horário e tal. Ficou lá, nós passamos a noite lá. Minhas dores simplesmente se sumiram, não apareceram mais. Aí eu deitei e apaguei, dormi. Quando foi 4 horas da manhã, eu acordei com os gritos, né, da mulher lá parindo, a outra lá que chegou depois de mim. E quando foi 6 horas da manhã, o médico chegou lá no quarto e perguntou o que tinha acontecido, tava esperando e tal, e as enfermeiras chamar ele pra fazer meu parto e nada. Aí eu falei pra ele, doutor, é o seguinte, eu não senti mais dor nenhuma, tô mais com dor nenhuma. Só tô perdendo algumas coisas, tipo sangue misturado, alguma coisa do tipo, mas é coisa pouca e eu não tô sentindo dor mais de jeito nenhum. Assumiu as dores. Aí ele disse, não, mas isso não pode acontecer. Vamos fazer um novo exame. Fez outro exame de toque lá. Uma enfermeira lá, chefe também veio fazer. Tava a mesma coisa. Não tinha baixado mais nenhum centímetro. Isso já era
perto de 7 horas da manhã e não tinha baixado mais nenhum. Aí então ele falou pra mim, infelizmente não vamos poder fazer seu parto aqui, vou lhe encaminhar para o regional do Iguatu para fazer lá um cesáreo, por conta que seu parto não tá evoluindo e também possivelmente sua bebê nasça prematura, porque não está no tempo ainda, por conta que era dia 14, né? 14 de setembro e tava marcado para mim ter ela só dia 1º de outubro. Aí, então, ele ajeitou lá, né? Como nesse tempo as ambulâncias, essas coisas era muito difícil. Quando a ambulância veio me pegar para levar, era 11 horas do dia, perto de meio-dia, por aí, entendeu? Aí eu fui, né? Quando chegou lá no Barro Alto, né? Que é entre Iguatu e Jucás, a ambulância passou em um quebra-mola muito alto e passou de uma vez. Aí eu senti uma dor bem forte mesmo. Aí nesse momento que eu senti essa dor, aí foi... A enfermeira perguntou o que eu tava sentindo, eu disse que tinha sentido outra dor, das mesmas dores que eu tinha anterior. Aí ela disse, não, pois quando chegar lá eles vão lhe examinar. Eu já ia com um encaminhamento pra cesárea, né? Quando eu cheguei lá no regional, aí subi lá, nesse tempo as coisas eram tudo mudadas. O acompanhante da gente, minha mãe foi comigo, não pôde ficar comigo no quarto. Ela ficava só junto lá com as outras grávidas lá. Minha mãe ficou no corredor lá e tal. Aí a gente chegou lá, era meio-dia por aí. Aí eles fizeram um exame em mim, né? Aí falaram pra mim, não, eles colocaram, aqui tinha na ficha que você tava com 3 centímetros de dilatação e que não tinha evoluído, e você chegou aqui com 4, então tá evoluindo sim, e possivelmente você não vai fazer um cesáreo. Aí nessa hora, eu me dei um desespero assim, questão assim, porque eu era tão bestinha nesse tempo, tudo que o povo me falava, que dizia que era pra mim fazer desse jeito, era pra ser do jeito que a pessoa me falava. Não tinha outra história, entendeu? Acontece. Fiquei, né, lá na sala. Aí ele disse, não, a gente vai fazer assim. Como seu parto está muito lento, não tá evoluindo, a gente vai induzir seu parto. No caso, acelerar, né? Aí colocou um comprimido lá, né? Em mim, né? Aí disse que eu tinha que ficar deitada no período de 1 hora. Eu não podia levantar da cama, porque se eu levantasse, o comprimido saía e ele tinha que entrar, né? Aí eu fiquei lá deitada. Aí isso era meio-dia quando eles fizeram esse comprimido. Quando foi 1 hora da tarde, eu levantei. Quando eu levantei, que eu pisei fora da cama, senti aquele negócio descendo nas minhas pernas. Um monte de água. Aí eu, meu Deus, o que é isso? Eu não sabia o que era. Aí eu perguntei à enfermeira. Eu disse, enfermeira, eu tô me mijando sem me sentir, enfermeira. Fazendo xixi sem sentir. Aí a enfermeira disse assim, é sua bolsa que estourou, que rompeu. Agora você tem que esperar pra ver se você vai sentir dor, pra ver se você tem seu filho normal. Aí eu fiquei normal, né, de boa, aí passou, aí ficou. Eu comecei a sentir umas dores diferentes, né, aí umas dores assim, meio dolorosas mesmo. Aí eu falei, meu Deus do céu, será que essas dores de parir é essa? Aí eu fiquei lá, aí quando foi a faixa, e já estavam umas dorzinhas, vinha, mas assim, era questão de meia hora de uma dor pra outra. Demorava muito, né? As dorzinhas vinham. Aí quando foi umas 4 horas da tarde, eu já tava com muita dor mesmo. Aí o médico chegou e disse, olha, a gente vai fazer seu cesáreo. A enfermeira trouxe meio copo de caldo de galinha, coisa que eu tinha ódio de galinha nesse tempo, porque eu peguei abuso a caldo, muito líquido mesmo. Aí eu fui atrás das enfermeiras, quando eu encontrei elas, né, lá no corredor, lá dormindo. Eu disse, mulher, eu já vou parir minha filha, vocês não vão me acudir. Chama o médico disse que eu ia parir 1 da manhã. Aí foi que me botaram um comprimido debaixo da minha língua.
Aí eu fui voltando, aí a bebê não chorava. Já tava com mais de 2 minutos e a bebê não chorava. Ele disse, eu não posso cortar o cordão antes dela chorar. Graças a Deus, hoje ela está com 15 anos e tem muita saúde. Pra vocês não perderem nenhum vídeo, se inscreva no canal, entendeu? Me siga no Instagram, entendeu? E até logo, viu?